Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu Graça e Refúgio. Que bênção iniciarmos esta quarta-feira, 12/11, juntos na presença de Deus. Eu sei que este é o pico da semana, o dia onde as decisões mais importantes e complexas precisam ser tomadas. Mas hoje, nós vamos eliminar toda a confusão e ativar a fonte de toda a inteligência. Esta oração poderosa é a sua chave para sabedoria e direção. Vamos juntos nos apoiar na promessa de Tiago 1:5. Deus tem a resposta para a sua vida. Não aceite a dúvida, você tem a mente de Cristo. Antes de mergulharmos, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no Graça e Refúgio, ative o sininho das notificações e deixe a sua curtida neste vídeo. E por favor, me deixe orar por você. Deixe o seu nome e um pedido de oração nos comentários, e eu levarei sua causa ao Pai, declarando a sua direção clara neste dia. Agora feche os seus olhos, respire fundo e vamos receber a sabedoria que vem do alto. Nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de novembro, o mundo nos convida a mergulhar no centro da nossa semana. A energia inicial da segunda-feira, com suas promessas e seu vigor, já se assentou. A expectativa pelo descanso da sexta-feira ainda parece uma miragem distante no horizonte do tempo. Estamos exatamente no meio do caminho, no epicentro da jornada. E é aqui, neste ponto de equilíbrio precário, que o peso das nossas responsabilidades, das nossas decisões e das nossas batalhas internas se manifesta com maior intensidade. É na quarta-feira que o cansaço mental começa a se acumular, como uma névoa sutil que aos poucos se adensa, turvando nossa visão, diminuindo nossa clareza e semeando a dúvida em nosso espírito. As decisões que antes pareciam claras no início da semana, agora se apresentam como encruzilhadas complexas. No trabalho, projetos exigem um rumo, equipes esperam por uma liderança assertiva e a pressão por resultados cresce a cada hora. Em nossas finanças, as contas se empilham, os investimentos pedem análise e o futuro financeiro da nossa família depende de escolhas prudentes feitas no agora. Em nosso lar, os relacionamentos clamam por paciência, por palavras de sabedoria, por gestos de amor que curem e edifiquem. É um turbilhão, um emaranhado de pensamentos, preocupações e possibilidades que competem por nossa atenção, deixando-nos exaustos antes mesmo de o dia realmente começar. Você se sente assim? Você se sente perdido em meio ao ruído, como um navegador em um mar tempestuoso, buscando desesperadamente a luz de um farol que o guie para um porto seguro? Você anseia por uma bússola, por um mapa, por uma voz clara que sussurre em seu ouvido: este é o caminho, ande por ele. Se a sua alma responde sim a esse chamado, saiba que você não está sozinho. Essa sensação de confusão, essa paralisia diante da necessidade de decidir, é uma experiência humana universal. Mas hoje, nesta manhã sagrada, eu quero lhe apresentar um segredo, uma chave, uma fonte inesgotável que tem o poder de dissipar toda a névoa, de acalmar toda a tempestade e de iluminar cada passo da sua jornada. Essa fonte não está em livros de autoajuda, nem nas opiniões de especialistas, nem mesmo na sua própria e limitada capacidade de raciocínio. Essa fonte é a oração da manhã. A oração não é apenas um ritual, um conjunto de palavras repetidas. A oração é o portal para a fonte de toda a sabedoria. É o ato de humildade e de fé pelo qual nós desligamos o ruído do mundo e sintonizamos a frequência do céu. O problema que vamos resolver juntos agora não é a falta de opções, mas a falta de direção. Não é a ausência de informação, mas a ausência de revelação. O problema é a confusão e a dúvida que nos aprisionam. E a solução é um convite divino para beber diretamente da nascente da clareza. Portanto, antes de qualquer outra coisa, antes que a primeira notificação do celular roube sua paz,
antes que a primeira demanda do dia sobrecarregue seus ombros. Eu convido você a respirar fundo, a aquietar o seu coração e a se juntar a mim em uma declaração de fé, uma profecia para o seu dia. Repita comigo em voz alta ou no silêncio do seu espírito, com toda a convicção que você puder reunir. Eu recebo a sabedoria de Deus. Declare mais uma vez. Hoje a confusão mental se quebra. Hoje a dúvida se dissipa. Hoje eu ando em clareza, em direção e em propósito, pois eu recebo a sabedoria que vem do alto. Sinta o poder dessas palavras. Elas são mais do que um desejo, são um decreto. Você está abrindo as portas do seu ser para que a inteligência divina, a mente de Cristo, opere em você e através de você. A jornada de hoje não será uma jornada solitária e cega. Será uma caminhada guiada, passo a passo, pela mão do Criador do Universo. O segredo para decisões vencedoras não está em ser mais inteligente, mas em ser mais dependente daquele que é a própria sabedoria. E é nessa dependência que encontramos a verdadeira força e a paz que excede todo o entendimento. Vamos mergulhar juntos nesta verdade transformadora. No coração das Escrituras, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos uma promessa que é o alicerce da nossa oração de hoje. É uma promessa tão poderosa, tão direta e tão cheia de graça que tem o poder de revolucionar a maneira como encaramos cada desafio e cada decisão. A palavra de Deus nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Vamos desempacotar essa joia preciosa, palavra por palavra, para que sua verdade se ancore profundamente em nossa alma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, observe a simplicidade e a honestidade deste convite. A Bíblia não diz se você for ignorante ou se você for incapaz. Ela diz, se você tem falta. É um reconhecimento gentil de uma condição humana. Ter falta de sabedoria não é um defeito de caráter. É simplesmente a constatação de que nossa perspectiva é limitada. Nossa sabedoria humana é como tentar enxergar uma paisagem imensa através de uma pequena fresta. Vemos fragmentos, pedaços da realidade, mas não conseguimos ver o quadro completo. Baseamos nossas decisões em experiências passadas, em dados incompletos, em emoções flutuantes. E quantas vezes essa sabedoria limitada nos levou a caminhos de arrependimento, a becos sem saída, a consequências dolorosas que poderiam ter sido evitadas. A verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, não é apenas conhecimento acumulado. É a habilidade celestial de aplicar o conhecimento certo, no momento certo, da maneira certa, com o motivo certo. É discernimento. É a capacidade de ver além da superfície, de entender as implicações futuras de uma escolha presente. É a clareza para distinguir entre o bom e o melhor, entre o urgente e o importante. E hoje, o primeiro passo para receber essa sabedoria é admitir: Pai, eu tenho falta. Minha visão é curta. Meus recursos são finitos. Eu preciso de Ti. Essa confissão não é um ato de fraqueza, mas o maior ato de força que podemos realizar. É o esvaziar do nosso copo para que ele possa enchê-lo com a sua fonte inesgotável. Agora mesmo, eu o convido a fazer um inventário silencioso. Quais são as decisões que pesam sobre você nesta quarta-feira? É aquela proposta de negócio, aquela conversa difícil que você precisa ter com um ente querido, aquele dilema financeiro que tira o seu sono, aquela encruzilhada na sua carreira? Não tente resolvê-las com sua própria força, apenas identifique-as e, em um ato de entrega, coloque-as diante de Deus. Imagine cada uma delas como uma pedra pesada em suas mãos. Agora, visualize-se abrindo as mãos e entregando cada uma dessas pedras no altar do Senhor.
A promessa continua: peça a Deus. O que é pedir? Pedir é mais do que um murmúrio casual. É um ato de fé intencional. É direcionar o anseio da nossa alma para a única fonte capaz de satisfazê-lo. É crer que existe um Deus que ouve, que se importa e que responde. Muitas vezes nós não pedimos. Nós nos preocupamos, nós ruminamos, nós analisamos excessivamente, nós pedimos conselhos a todos, menos a Deus. Nós confiamos em nossa própria inteligência, em nossa experiência, em nosso instinto, e só quando todos esses recursos falham, como último recurso, nós nos voltamos para o céu. Mas hoje, a palavra nos convida a fazer de Deus o nosso primeiro recurso, a nossa primeira chamada. O nosso conselheiro principal. Pedir a Deus é reconhecer a sua soberania e a sua bondade. É dizer: Senhor, a tua perspectiva é mais alta que a minha. Os teus pensamentos são mais elevados que os meus. Eu submeto a minha vontade à tua, pois confio que o teu plano para mim é de paz e não de mal, para me dar o fim que desejo. E então, chegamos à parte mais gloriosa desta promessa, a revelação da natureza de Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Medite profundamente sobre isso, liberalmente. Esta palavra no original grego significa abundantemente, generosamente, sem restrições, com simplicidade de coração. Deus não nos dá sabedoria com um conta-gotas. Ele não a raciona. Ele abre as comportas do céu e a derrama sobre nós. Ele é um pai generoso, cujo maior prazer é dar bons presentes aos seus filhos. Ele não está esperando que você mereça, que você atinja um certo nível de perfeição, para então lhe conceder uma migalha de clareza. Não. O único pré-requisito é ter falta e pedir. A fonte está sempre jorrando. Basta que nos aproximemos com um cântaro vazio, com um coração sedento. E a segunda parte desta frase é talvez a mais curadora de todas. E não o lança em rosto. Isso significa que Deus não nos repreende, não nos humilha, não nos envergonha por nossa falta de sabedoria. Ele não olha para as nossas decisões erradas do passado e diz: está vendo? Você errou de novo. Por que eu deveria te ajudar? Jamais. O seu coração é pura graça. Quando chegamos a Ele em nossa confusão, Ele não nos recebe com acusação, mas com compaixão. Ele não aponta o dedo para os nossos fracassos. Ele estende a mão para nos levantar. Ele não joga em nosso rosto as vezes em que ignoramos seu conselho. Em vez disso, Ele nos acolhe com um amor que diz: filho, filha, que bom que você veio. Eu estava esperando por você. Vamos resolver isso juntos. Que segurança isso nos dá. Podemos nos aproximar do trono da graça com total confiança, sabendo que seremos recebidos com misericórdia e encontraremos graça para ajuda em tempo de necessidade. Não há condenação, não há julgamento. Apenas um convite amoroso para receber a clareza que tanto necessitamos. E a promessa se conclui com uma certeza absoluta: e ser-lhe-á dada. Não é talvez seja dada, não é se você tiver sorte, será dada. É uma garantia divina. Ser-lhe-á dada. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. A sabedoria de Deus não é um prêmio para poucos eleitos, mas um presente disponível para todos os que o pedem com fé. Portanto, com base nesta promessa inabalável, vamos agora entrar em um tempo de oração. Onde quer que você esteja, prepare o seu coração. Este é o momento mais importante do seu dia. É aqui que a vitória é conquistada. É aqui que a direção é estabelecida. É aqui que a paz inunda a alma. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Nesta manhã de quarta-feira, nós nos apresentamos diante de Ti. Não com base em nossos méritos, pois não os temos, mas com base na Tua promessa fiel e na Tua infinita graça.
Nós viemos como teus filhos, reconhecendo humildemente a nossa necessidade de ti. Senhor, a tua palavra em Tiago 1:5 é a nossa âncora nesta manhã. Nós a agarramos com fé e declaramos que ela é a verdade sobre a nossa realidade. Pai, nós confessamos que muitas vezes tentamos navegar pela vida com nossa própria força, com nossa própria inteligência limitada. E o resultado tem sido ansiedade, confusão, exaustão e decisões das quais nos arrependemos. Perdoa-nos, Senhor, por nossa autossuficiência. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos conselhos em todas as fontes, menos na tua. Perdoa-nos por confiarmos mais no ruído do mundo do que no sussurro suave do teu Espírito. Hoje nós fazemos uma escolha diferente. Nós escolhemos depender inteiramente de ti. Nós declaramos a falência da nossa sabedoria humana e nos abrimos completamente para receber a tua sabedoria divina. Espírito Santo, conselheiro perfeito, nós te convidamos a inundar a nossa mente e o nosso coração. Pedimos que o Senhor traga luz onde há escuridão, ordem onde há caos e clareza onde há confusão. Quebra, em nome de Jesus, toda fortaleza de dúvida, todo raciocínio de incredulidade, toda voz de medo que tenta paralisar as nossas decisões. Silencia o barulho das opiniões conflitantes, das expectativas alheias e das nossas próprias inseguranças. Queremos ouvir apenas a tua voz, a voz do bom pastor, que nos guia por veredas de justiça. Pai, neste exato momento, nós entregamos a ti cada decisão pendente que pesa sobre os nossos ombros, cada encruzilhada que se apresenta diante de nós. Nós entregamos a ti as decisões relacionadas ao nosso trabalho. Concede-nos sabedoria, ó Deus, para lidar com os desafios desta quarta-feira. Dá-nos discernimento para gerenciar projetos complexos, para liderar equipes com integridade e inspiração, para nos comunicarmos com nossos colegas e superiores de forma eficaz e respeitosa. Ilumina a nossa mente para encontrar soluções criativas para problemas antigos. Dá-nos uma estratégia divina para cumprir nossas metas e exceder as expectativas, não para nossa própria glória, mas para que o teu nome seja glorificado através da nossa excelência profissional. Livra-nos da procrastinação, da preguiça e da distração. Que o nosso foco seja total e a nossa produtividade máxima, guiada pelo teu Espírito. Onde houver uma negociação a ser feita, dá-nos as palavras certas. Onde houver um conflito a ser mediado, enche-nos da tua paz. Onde houver uma tarefa difícil a ser executada, capacita-nos com a tua força. Que o nosso trabalho hoje seja um ato de adoração a ti. Nós também entregamos a ti as nossas finanças. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Tudo o que temos vem de ti. Pedimos sabedoria para administrar os recursos que o Senhor nos confiou. Ensina-nos a ser bons mordomos, a gastar com prudência, a economizar com disciplina, a investir com discernimento e a dar com generosidade. Livra-nos do espírito de avareza e também do espírito de esbanjamento. Quebra todo o ciclo de dívida e de escassez em nossa vida. Abre as janelas do céu e derrama sobre nós a tua provisão, não para acumularmos tesouros na terra, mas para que tenhamos o suficiente para todas as nossas necessidades e ainda transborde para abençoar outros. Dá-nos clareza sobre decisões financeiras, grandes e pequenas, para que honremos a ti em tudo. Pai, entregamos a ti a nossa família e os nossos relacionamentos. Esta é a área onde mais precisamos da tua sabedoria. Enche-nos de paciência, de amor, de longanimidade e de bondade. Dá-nos sabedoria para sermos o cônjuge que o nosso parceiro precisa, para amarmos incondicionalmente, para perdoarmos rapidamente e para nos comunicarmos com o coração aberto. Dá-nos sabedoria
para criarmos nossos filhos no teu caminho, para disciplinarmos com amor, para ensinarmos com o exemplo e para sermos um porto seguro para eles. Cura as feridas em nossos relacionamentos familiares. Restaura a comunicação quebrada. Onde houver amargura, traz o teu perdão. Onde houver contenda, semeia a tua paz. Que o nosso lar seja um reflexo do céu, um lugar de aceitação, de graça e de amor. Senhor, nós pedimos especificamente por direção. A tua palavra diz que a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho é a tua palavra. Ilumina, ó Deus, o próximo passo. Não pedimos para ver todo o caminho, pois isso exigiria visão, e nós queremos andar por fé. Apenas nos mostre o próximo passo a dar. Qual é a decisão certa a tomar hoje? Qual é a palavra certa a dizer? Qual é a atitude certa a ter? Sussurra em nosso espírito. Confirma em nosso coração. Torna o teu caminho tão claro que seja impossível nos desviarmos dele. Que as portas que o Senhor quer abrir, ninguém possa fechar, e que as portas que o Senhor quer fechar, ninguém possa abrir. Livra-nos de tomar decisões baseadas no medo, na pressão ou na impaciência. Ajuda-nos a esperar no teu tempo, que é sempre perfeito. Pai, nós declaramos pela fé que esta quarta-feira será um dia de decisões firmes e vitoriosas. Um dia de foco total e de produtividade máxima. Um dia em que andaremos não em confusão, mas em confiança. Não em dúvida, mas em determinação. Porque não estamos operando em nossa própria sabedoria, mas na sabedoria ilimitada que flui de ti. Agradecemos, Senhor, porque tu dás liberalmente. Nós recebemos agora, pela fé, essa porção generosa da tua sabedoria. Nós a recebemos para cada área da nossa vida. Agradecemos porque tu não nos lanças em rosto os nossos erros passados, mas nos acolhes com braços de amor e graça. Obrigado pela tua paciência e pela tua bondade. Nós te louvamos e te bendizemos, pois em ti encontramos tudo o que precisamos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, a sabedoria encarnada, nós oramos. Amém e amém. Respire fundo mais uma vez. Sinta a paz que essa entrega proporciona. Sinta a confiança que brota de um coração que se conectou com a fonte. A confusão não tem mais poder sobre você. A dúvida não pode mais te paralisar. Você foi equipado nesta manhã com o recurso mais poderoso do universo, a sabedoria do próprio Deus. Ao longo deste dia, permaneça consciente dessa verdade. Antes de cada tarefa, antes de cada conversa, antes de cada decisão, faça uma pausa e lembre-se: eu tenho a mente de Cristo. A sabedoria de Deus está operando em mim. Você verá como essa consciência transformará suas ações, suas palavras e seus resultados. E agora, ao nos prepararmos para encerrar este nosso tempo sagrado e iniciar as atividades do dia, eu quero liberar sobre você uma bênção, que o Deus de toda a clareza vá adiante de você nesta quarta-feira, endireitando os seus caminhos e aplainando os lugares tortuosos. Que a sua luz brilhe sobre a sua mente, dissipando toda sombra de confusão e trazendo revelação para cada situação. Que você seja guardado e livrado de todo engano, de toda armadilha do inimigo e de toda decisão precipitada. Que o Espírito Santo lhe dê um discernimento aguçado para distinguir a verdade do erro, a voz de Deus das muitas vozes do mundo. Que cada palavra que sair da sua boca hoje seja temperada com sabedoria, graça e amor, edificando todos os que a ouvirem. Que cada ação que você tomar seja guiada pela mão invisível do Altíssimo, levando-o a lugares de bênção, de propósito e de vitória. Que a sua produtividade seja multiplicada e que você veja o favor de Deus em tudo o que colocar as mãos para fazer. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, mantendo-o sereno e confiante em meio a qualquer desafio que o dia possa trazer.
Que você termine esta quarta-feira não mais cansado e sobrecarregado, mas revigorado e grato, testemunhando o poder de um dia vivido sob a direção divina. Esta é a minha oração e a minha bênção para você. Lembre-se, este hábito da oração da manhã não é apenas um ritual para começar o dia. É a sua estratégia de vitória. É o seu alinhamento diário. É como o capitão de um navio que todas as manhãs calibra sua bússola para garantir que está na rota certa. Um pequeno ajuste no início da jornada faz uma diferença monumental no destino final. Ao buscar a sabedoria de Deus a cada manhã, você está ajustando o leme da sua vida, garantindo que dia após dia você esteja navegando em direção ao centro da vontade perfeita, boa e agradável de Deus para você. Não negligencie este presente. Torne este encontro matinal com o Criador a prioridade número 1 da sua agenda. Antes do café, antes das notícias, antes do trabalho, busque a face daquele que detém o seu futuro em suas mãos. Ele tem a sabedoria que você precisa. Ele tem a direção que você anseia. E ele está esperando, de braços abertos, para dá-la a você liberalmente. Tenha uma quarta-feira extraordinariamente abençoada, cheia de clareza, propósito e decisões vencedoras. Vá na paz e na sabedoria do Senhor. Que unção de sabedoria e clareza mental cubra você. Saia desta oração com a sua fé fortalecida e a certeza de que a resposta de Deus está em seu coração. Não há decisão difícil ou dúvida que possa te parar hoje. Lembre-se desta palavra o dia todo. Peça a Deus e ser-lhe-á concedida. Sua graça e refúgio estão sobre suas decisões e cada passo desta quarta-feira, para cimentar a sua sabedoria e declarar a direção. Se você crê que tem a sabedoria de Deus, declare: "Eu tenho a mente de Cristo", nos comentários. Reforce o seu ritual de fé. Se ainda não o fez, inscreva-se aqui no Graça e Refúgio. E lembre-se da nossa intercessão. Deixe seu nome e um pedido de oração abaixo. Continuaremos orando por você para que esta seja uma semana de direção perfeita. Que a sabedoria e o favor do Senhor te acompanhem. Um grande abraço e nos vemos hoje à noite para a nossa oração da noite.